Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar mais uma vez do UFC 319 que acontece amanhã, finalmente está chegando a hora. Tivemos a pesagem hoje, mais tarde tem a pesagem cerimonial e tal. E o que acontece? Eu abri aqui as notícias, né, e apareceu uma notícia não muito boa, né? O UFC 319 perde luta dos pesos médios poucas horas antes do evento. Pois é, já tinha caído uma luta ou outra e agora caiu mais uma, tá? E não caiu dessa vez por, aconteceu alguma coisa, uma lesão de novo, não sei o quê. Não, na minha opinião, falta de profissionalismo, né? E a gente já vai ver aqui a notícia, vou colocar na tela para vocês. A luta que caiu foi desse cidadão aí, ó, Bryan Battle, né? Eu traduzi aqui com o Google, então pode ser que tenha algumas palavras um pouco estranhas, mas dá para entender de forma geral. Então, esse cara que tá na tela aí, o Bryan Battle não bateu. E aí tem aqui escrito, né? A semana de Bryan Battle foi de mal a pior. O UFC anunciou na sexta-feira que a luta entre Battle e Nursulton Ruziboev, ou seja, hoje, né? No peso médio do UFC 319 foi cancelada após Battle perder o peso, ou seja, não bater o peso, né, por 2 quilos na pesagem oficial. Inicialmente a luta seria disputada em peso combinado, com Battle perdendo 30% da bolsa como penalidade, mas a luta agora está oficialmente cancelada, ou seja, eu tinha visto a notícia, né, das pesagens ali dos pesos e tal, enfim, fui acompanhando, e aí apareceu que o Battle não bateu por 2 quilos, né, aí eu falei, caraca, e aí, será que cancelou? E aí, durante, né, esse momento que tinha saído essa notícia, não tinha sido cancelada e ele ia simplesmente perder uma parte da grana, né? Como uma forma de multa pro adversário, mas a luta ia acontecer em peso combinado. Aí eu falei, bom, pelo menos isso, né? E a partir dessa notícia eu já pensei, tomara que o Bryan Battle perca, porque eu me revolto com quem não bate peso, né? Mas enfim, é uma escolha pessoal de cada um. Eu, particularmente, fico meio puto, que eu acho muita sacanagem, né? Quando você vê um cara se matando para bater o peso, ele consegue, e aí o outro simplesmente não bate, e não interessa o motivo, não bate o peso. E aí ele fica em vantagem muitas vezes, não adianta só falar, mas pagou a multa. Tá, mas a maioria das vezes esses caras que se lascaram para bater o peso, estatisticamente acabam perdendo, né? Então, enfim, é uma baita sacanagem, né? Mas cada um também julga do jeito que quiser. Eu, particularmente, não gosto, né? Eu acho que é uma sacanagem. Enfim, então, parecia que ia acontecer, mas eu já não tava torcendo pro Bryan Battle. Mas agora saiu essa notícia, então, que ele rodou, né? A luta não vai acontecer. E aí continua a notícia, né? Battle, que tem 12 vitórias, 12 derrotas ou no contest, enfrenta um futuro incerto após não bater o peso pela segunda luta consecutiva. The Butcher, que é o apelido dele, né? Ele venceu o Ultimate Fighter, o TUF, né? 29, na categoria peso médio, que é essa mesma que ele ia lutar agora, né? Depois ele desceu para os 77 quilos, que é o meio médio, onde ele não bateu o peso 2 vezes. A segunda vez aconteceu em dezembro do ano passado, quando ele bateu 80 quilos na luta contra o Randy Brown, antes de acabar vencendo em uma decisão dividida apertada. Ou seja, naquela ocasião, ele também não bateu o peso, fez a luta, né? A luta acabou acontecendo e ele venceu. Olha só, né? Mais uma estatística aí de cara que não bate o peso vencer a luta, né? Foi uma luta apertada, mas ele venceu. Aí tá aqui. Apesar de retornar ao peso médio, Battle ainda perdeu o peso, né? Mesmo subindo de categoria, ele não bateu o peso, é isso que quis dizer, né? Chegando a 190 libras, 4 libras acima do limite, incluindo a tolerância de meio quilo para uma luta que não envolve cinturão, para essa luta desse final de semana, que é contra o Ruziboev. Ou seja, esta é a terceira luta do UFC 319 nessa semana que foi cancelada ou adiada. A gente já teve ali Bob Green, ou King Green, né, contra o Diego Ferreira, e também a final dos meio médios do TUF 33, que essa eu estava muito ansioso para assistir, entre o brasileiro Rodrigo Cezinando e o Danil Donchenko. Eu assisti todos os episódios, né, do TUF, gostei bastante, inclusive gostei muito do Rodrigo e também do Danil Donchenko, por isso que eu queria assistir essa luta, né? Então, tivemos aí mais lutas canceladas, e como eu disse, né, quando acontece ali um problema de saúde e tal, enfim, às vezes acontece uma lesão, enfim, né? Ou até quando não bate peso, mas às vezes é por conta do médico que não deixou continuar, ou enfim, o cara passa mal, às vezes acontece, né? Mas muitas vezes que não bate o peso é por falta de comprometimento mesmo, né? Tem muito cara que às vezes não bate peso por relaxo, né? Ou às vezes o cara fala: "Ah, mas eu passei mal". Tá, mas por que você passou mal? Porque você deixou para perder metade do seu peso corporal na semana da luta. Então, também não tem um trabalho bem feito de o cara ir reduzindo o peso ou já se manter no peso mais baixo. Enfim, a gente viu vários casos, né? Porra, pode pegar o José Aldo, por exemplo, né? Ele lutava lá e já sofria para bater o peso. O cara quis descer e ele conseguiu descer e continuar batendo peso, né? Entre outros, a gente tem no mesmo card o Jared Cannonier. O Jared Cannonier lutava de peso pesado, aí ele desceu para meio pesado, aí ele desceu para peso médio e o cara continuou batendo peso ali,
né? Então, assim, eu fico meio sem entender. Eu acho que é por isso que o próprio Dana White também não gosta. Porque imaginem vocês, o Dana White já odeia quem não bate peso. Imagina isso acontecendo na semana da luta e não é a primeira vez. Porque às vezes você vai falar, né, de novo, pô, aconteceu, sei lá, o cara passou mal, o cara ficou doente, blá blá blá. Às vezes tem uma situação ou outra que você consegue entender. Agora, o cara não bate peso uma, não bate peso duas, aí o cara, tipo, muda de categoria. O cara sobe de categoria e ele mesmo subindo de categoria, ele não bate o peso de novo, né? E assim, é um card numerado. E era uma luta boa, tá? Porque o Brian Battle é um bom lutador, e o Nur Sultan também é um cara legal, apesar de ter um cartão meio estranho. Mas ele também é um cara que traz lutas interessantes, tem algumas performances ali legais. Então, é realmente uma perda muito grande, né? Muito grande. Então, enfim, vamos ver o que o UFC vai decidir. Como eu falei, geralmente o UFC e principalmente o Dana White não gosta desse tipo de coisa. Como o Brian Battle, como eu falei, é um lutador bom, né? E parece realmente uma promessa e tudo, acho difícil ele ser cortado, né? Acho difícil. Porém, ele vai tomar uma chamada aí, né? Mas, assim, sinceramente, também não duvido que cortem, tá? Se eu fosse chutar, eu chuto que não vão tirar ele, não vão mandar ele embora. Mas eu também não duvido, porque a gente já viu algumas demissões aí do UFC que a gente também não acreditaria até quando elas aconteceram e foram noticiadas, né? Mas enfim, só para lembrar vocês, durante todo esse card eu estarei aqui em live. E é isso, o card continua muito bom, né? Um dos melhores cards do ano, como eu já falei. Mas realmente, várias lutas que eu queria ver estão caindo, né? Vamos torcer para que continue tudo do jeito que tá. Né? Eu sei que vai ter gente falando, não, tomara que na luta principal alguém saia pro Borralho disputar o cinturão. Mas, pô, eu acho que não, né? Não é legal pensar desse jeito, né? Deixa o Borralho fazer a luta dele lá com o Imavov, né? E já ir pensando, se preparando para quando for disputar o cinturão, ele ter de fato um camp para aquele cara, né? Pegar assim de surpresa e tal, eu não torço por isso, não, sinceramente. Né? Deixa o Borralho ganhar a grana dele lá e fazer a luta dele com o Imavov. E quando ele for disputar o cinturão, ele disputar o cinturão com um camp completo, pro cara específico, para ter mais chance de ser campeão. Né? Torcer pelo mal de um dos caras ali para ele entrar, eu não acho que é bom pro Borralho e nem para você que tá desejando mal de alguém e nem pro cara que eventualmente você tá tentando zicar, né? Mas é isso, tá? Perdemos mais uma luta. Espero que o Brian Battle seja punido de alguma forma, né? Porque devia ter isso, né? Devia ter alguma forma ali, mesmo no contrato, né? Tipo, já que tirou a luta do card, o cara deveria sofrer alguma consequência, né? Mas enfim. Não dá pra entender esse tipo de coisa, né? Tanta gente querendo oportunidade, tanto cara desperdiçando oportunidade. Mas só vale lembrar de final. Não sei o que aconteceu, tá? Mas é isso. Eu tô criticando do mesmo jeito, porque não é a primeira vez. Então, é isso. Mas enfim, deixa sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!